Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz, dá um glória a Deus aqui nessa noite, irmão. Aproveitando que os irmãos estão de pés, abram vossas Bíblias comigo. Livro de Daniel. Meu xará. Livro do profeta Daniel. Capítulo 1. Versículo 8. Livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Quem achou, diga amém. Amém. Olha o que está escrito lá. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Amém, irmão? Somente até aqui. Dá uma linda salva de palmas para Jesus aqui nessa noite, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pode tomar o teu assento. Nessa noite eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Estou muito feliz e muito honrado de estar aqui nessa noite. Que Deus possa abençoar poderosamente os pastores presidente dessa igreja, o pastor Alexandre, a pastora Cessa. Quero agradecer também ao casal Felipe, aqui a Josi. Deus abençoe vocês, também os líderes também dos jovens. Que Deus possa abençoar vocês poderosamente. Sou muito grato, viu, Felipe, Josi, vocês são uma bênção. Quem aqui gosta desse casal, irmão? Eles são uma bênção. Eu louvo a Deus que vocês foram ferramentas para que eu pudesse estar aqui pregando aqui nessa noite. É uma bênção de Deus. Minha família que está ali, vem em peso hoje. Está ali o meu pai, está ali a minha mãe, a minha irmã, meu cunhado, está ali a minha enteada Daniela, a minha esposa a missionária Tatiane está ali. E, irmãos, falando em esposa, a Bíblia diz que fazenda, riqueza é herança dos pais, mas do Senhor é que vem a mulher prudente. E eu louvo a Deus pela minha esposa. Hoje é a minha vez aqui, ela também prega, mas hoje é a minha vez. E para onde a gente vai é assim, eu acompanho ela, ela me acompanha. E hoje nós estamos aqui para a glória de Deus. Para onde o Senhor nos enviar, para onde o Senhor quer que nós vá, nós estamos aí para fazer o ID do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pela minha esposa. Jovem não é conversa furada. Quando a gente fala desse altar aqui que espera no Senhor, que Deus tem o melhor, eu estou aqui, eu posso dizer, isso é verdade. Eu passei anos ouvindo isso, evangelista Renato. Anos. Espera no Senhor, Deus tem o melhor. Eu falo, e ainda ficar meio duvidoso ainda. Será que tem mesmo? Será que é tudo isso mesmo? E hoje eu sou prova viva. Jovens, esperem no Senhor. Eu louvo a Deus pela esposa que Deus me deu. Quando alguém me fala do modelo de mulher, eu só preciso olhar para minha esposa. Essa bênção de Deus, eu estou muito feliz pela minha família estar aqui nessa noite. Também tem a Tamarinha, está ali no meio. Está ali encolhida ali. Minha sobrinha também está ali. Pequenininha ali no meio do povo ali. Deus abençoe meus amigos de longa data. Evangelista Renato está aqui nessa noite. Irmãos, o Renato, eu tenho amizade com ele já tem 16 anos. 16 anos. É um amigo, é um irmão. Ronaldo, ele que está ali também, o irmão dele. Deus abençoe Luiz. Luiz está aí. Fernanda, cadê a Fernanda? Fernanda está aí, está lá em cima. Meus amigos também, Deus abençoe meus amigos aí de longa data. E que Deus possa abençoar todos os irmãos que vieram aqui nessa noite, amém, irmãos? Que veio para ouvir a palavra de Deus aqui nessa noite. Irmãos, quem está pronto para ouvir a palavra, dá um glória a Deus aí, irmão. Louvado seja. Então vamos para a palavra aqui nessa noite. Irmãos, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, aquele povo estava escravo no Egito. E Deus visitou o seu povo porque o povo resolveu clamar. Deus levantou um libertador, levantou Moisés. Moisés foi um grande líder, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Moisés tira o seu povo da mão de Faraó do Egito. Abre o Mar Vermelho pela autoridade de Deus. Um povo que era escravo está sendo conduzido a ser uma grande nação. O povo caminha por 40 anos no deserto. Durante 430 anos aquele povo foi escravo de Faraó.
Mas aquele povo, quando estava prestes a tomar posse da terra prometida, Deus agora vai estabelecer uma aliança além daquela que já tinha feito em Horebe, quando eles saíram do Egito. Quando eles chegam no território de Moabe, Moisés levanta a voz ao povo novamente, ali estabelece a aliança de Deus com o seu povo. Eles não poderiam mais ter aquela mentalidade de escravo, porque agora eles seriam uma grande nação. Não mais escravos, mas agora livres dentro de uma nação que mana leite e mel. Então Deus estabelece leis, estatutos e juízos para aquele povo, para que eles pudessem ter uma vida abençoada, para que eles pudessem viver bem na terra a qual Deus havia prometido. Pelo ministério de Moisés é levantada a lei mosaica, onde Deus estabelece dois extremos muito fortes. Se aquele povo obedecesse à voz de Deus, aos mandamentos de Deus, eles seriam prósperos, abençoados. Mas se eles desobedecessem a Deus, virassem as costas para Deus, a maldição alcançaria aquele povo. Deus havia estabelecido dois extremos tão fortes, que se eles abençoassem, seriam prósperos, abençoados, seriam cabeça e não cauda. Mas o outro extremo seria, que eles seriam cauda e não cabeça, se não obedecessem a Deus. Dois extremos sobre aquele povo muito forte: a bênção, a prosperidade, ou viver debaixo de maldição, entregue na mão dos inimigos, sendo levado para terras estrangeiras. Foi o pacto, foi a aliança que Deus fez com aquele povo, e o povo selou aquela aliança, eles concordaram com aquilo. O período de Moisés foi uma bênção, embora o povo já estava oscilando espiritualmente desde aquela época. Ora eles serviam a Deus, ora eles se rebelavam contra Deus. Mas isso foi passando, até chegar o tempo de Josué. Josué que sucede Moisés. O povo está uma bênção, eles vão agora conquistar a terra prometida. Deus cumpre a promessa que havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. O povo toma posse da terra prometida, e o povo começa a viver as bênçãos que Deus tinha prometido para eles. De maneira que agora eles estão dentro da terra de Canaã, cada um com a sua terra, cada tribo com a sua terra. Eles começam a viver um momento muito próspero e muito abençoado nos dias de Josué. Mas quando Josué passa-se o seu tempo, é levantado um período chamado período dos juízes. Esse período começa agora uma grande oscilação do povo de Deus, onde momentos eles obedeciam a Deus, momentos eles desobedeciam e se entregavam à idolatria. É comum você abrir o livro de Juízes, você vê a expressão "e tornar a fazer aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor". Tamanho a oscilação que o povo viveu naquela época. Quando se levantava um juiz, um líder temente a Deus, o povo também temia a Deus. Mas quando o tempo desse líder passava, o povo virava as costas para Deus. Cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos, sem liderança. Então o povo nesse período sofria, padecia. E quando o povo sofria, padecia, havia sempre os remanescentes que dobravam os joelhos e oravam para que Deus levantasse um libertador. Porque quando o povo fazia o que bem entendia, quando não tinha liderança, cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos, o povo padecia. Eles pensavam: não tem liderança, então vamos fazer o que a gente acha que é certo. E quando eles pensavam dessa forma, não dava muito certo. Você já percebeu que quando você tenta fazer as coisas do seu jeito, não dá muito certo? O povo não tinha uma direção, não tinha uma liderança, e a coisa não funcionava muito bem. Tem gente que acha que sem Deus tem sucesso. Tem gente que acha que sem Deus a coisa vai fluir, vai dar certo. Mas irmãos, toda vez que você tenta fazer do seu jeito, você é alguém vulnerável às investidas do inimigo. De maneira que havia um remanescente, graças a Deus pelos remanescentes. Havia sempre aqueles que dobravam os joelhos e não aceitavam a situação do jeito que estava. Orava a Deus para que Deus revertesse a situação, e Deus por misericórdia levantava um novo libertador, e aí novamente o povo voltava a servir a Deus. Só que isso se estendeu durante muito tempo. Passou o tempo dos juízes, entra o tempo dos reis. Começou com Saul,
entrou depois Davi, Salomão. Quando chega no tempo de Roboão, que era o filho de Salomão, Roboão era ruim. O povo já estava pagando tributos altíssimos. Os tributos que Salomão havia colocado sobre o povo era muito alto. E Roboão ainda disse que ia deixar ainda pior. Aquilo revoltou a nação. Aquilo revoltou os líderes. De sorte que naquele tempo, Israel se dividiu entre reino do norte e reino do sul. As 10 tribos se dividiram de Judá e de Benjamim, fazendo com que o reino agora ficasse dividido. O reino do norte tinha como capital agora Samaria. O reino do sul tinha como capital Jerusalém. Jeroboão, filho de Nebate, começou a reinar ao norte. Roboão agora ao sul. E daí para frente começou de novo uma grande decadência no meio do povo de Deus. O reino do norte, reis muito ruins reinaram, de maneira que a oscilação continuava. Os líderes, os reis não temiam a Deus, e isso levava o povo também à idolatria. A liderança era ruim, a liderança era fraca, e conduzia o povo à ruína. De maneira que os assírios daquele tempo, que se estava se levantando um grande império, tomou em cativeiro o reino do norte. Por causa da oscilação, por causa da falta de temor a Deus, levou o povo à ruína, levou o povo a ser deportado da sua terra, segundo aquilo que Deus havia estabelecido na sua aliança. Eles desobedeceram a Deus e aconteceu aquilo que Deus havia falado desde o ministério de Moisés. O que restou agora foi o território sul. O reino do sul tinha bons reis, mas volta e meia oscilava um pouquinho também. Havia muitos reis abençoados que se levantaram depois de Roboão, mas também se levantaram reis ruins. Um desses reis ruins foi Manassés, um rei que reinou durante 55 anos. Levantou uma idolatria muito forte dentro do reino do sul, de maneira que até os filhos eram queimados. A idolatria de uma ponta a outra, sangue inocente sendo derramado, aquilo enfureceu Deus. Aquilo deixou Deus irado. E ali Deus já pensou em tirar o povo daquela terra, como havia acontecido com o reino do norte. O que sustentou um pouquinho foi o rei que se levantou depois, o rei Josias. Um rei que havia restaurado a ordem novamente no reino do sul. Havia achado o livro da lei que estava perdido dentro do templo. Um período onde houve um grande avivamento. Só que infelizmente Josias cometeu um erro. Era temente a Deus, era uma bênção, mas ele quis entrar em peleja que não era dele. Uma bênção, homem temente a Deus, restaurou tudo em Jerusalém. Mas de repente, o faraó do Egito, o faraó Neco, vai fazer guerra a Carquemes, que pertencia à Assíria. E ele quis se intrometer lá no meio. Quis combater, quis entrar em guerras que não era dele. O rei do Egito falou: não é contra você que eu venho guerrear. Sai do meu caminho, deixa eu guerrear. E Josias quis se intrometer numa batalha, numa guerra que não era dele. Quis se intrometer naquilo que ele não tinha sido chamado. Meu irmão, você já tem as suas guerras, as suas pelejas. Se ocupe nas suas guerras, na sua peleja, irmão. Deixa a guerra dos outros para lá. Se estão falando, se estão deixando de falar, irmãos, irmão, deixa quieto. Vai viver a tua vida, caminha com Deus direitinho, porque guerreando as tuas pelejas, as tuas guerras, é que Deus vai te honrar, irmão. Fica na vocação que você foi chamado. Fica naquilo que Deus te chamou. Não entre em guerras, não entre em pelejas, não entre em problemas que você não tem nada a ver. Josias foi lá. E aqui o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Morte. Ele teve aviso. Falou: não entra nesse negócio aqui não. Porque ele era temente a Deus, ele teve um aviso. Não entra nesse negócio não, que vai dar ruim. Não entra nessa situação não, que não vai. E quantas vezes Deus está falando com a gente: não faça isso não. Não faça coisas, não saia de Jerusalém. Jerusalém significa cidade da paz. Irmãos, Deus nos chamou para paz. Fica em Jerusalém quietinho na tua paz. A paz, irmãos, ela é a bússola do Espírito Santo para a vida do crente. Tudo aquilo que não traz paz, tudo aquilo que é desconforto, o Espírito Santo não está. Quer tomar uma decisão na sua vida?
Verifique se existe paz dentro de você. Porque Deus é um Deus de paz. Fica na sua paz. Fica no seu cantinho. Não deixa ninguém abalar a sua paz. Não deixa ninguém abalar a sua estrutura. O diabo queria abalar muitas estruturas emocionais aqui nessa noite, mas Deus está dizendo: eu te fortaleço aqui neste ambiente. Ninguém vai tirar a tua paz. Não vai ter Faraó, não vai ter Assíria, não vai ter inimigo aqui nessa noite que vai deixar você, irmãos, inquieto. Aqui nessa noite Deus está dizendo para crente aqui nessa noite: eu sou Deus de paz. Tem muita gente aqui que entrou preocupado, dizendo: como é que eu faço? Como é que eu vou reagir diante dessa situação? E Deus está dizendo: fica em Jerusalém, porque é em Jerusalém que você encontra a tua paz. Fica em Jerusalém, irmão. O problema de Josias foi esse: entrar em peleja que não era dele. Morreu um rei bom, um rei abençoado, mas que tomou uma decisão errada, porque saiu da paz e entrou para a inquietação. O resultado disso, sabe o que foi? Seu filho agora começa a reinar no lugar dele, um rei chamado Joacás. Sabe o que a Bíblia vai dizer a respeito dele? E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Existem decisões na nossa vida que a gente precisa parar para pensar, irmão. O que você faz hoje reflete amanhã. A decisão que você toma hoje tem uma consequência lá. A decisão que Josias tomou colocou Joacás no trono. E nessa noite Deus está dizendo: eu vou tirar Joacás do trono. Eu vou tirar tudo aquilo que não glorifica a Deus. Eu vou tirar tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor, e vou colocar algo que presta no lugar. Porque Joacás, ele não prestava. Sabe quanto que foi o reinado dele? Sabe quanto tempo durou? 3 meses. 3 meses. O homem era rebelde e submisso. E todo mundo que é rebelde e submisso fica pouco tempo. Ele sobe por mérito próprio. Ele se promove. Ele se coloca à frente dos outros. Porque pela regra, o irmão mais velho é que deveria reinar. E ele não era o mais velho. Mas ele persuadiu o povo. Ele se autopromoveu. Ele se colocou em ambientes que não era para ele estar presente. E com isso ele persuadiu o povo. Mas irmãos, ninguém chega na honra de Deus por mérito próprio. Aquele que honra é Deus. Se você tentar fazer a honra por mérito próprio, da sua forma, da sua maneira, vai durar pouco tempo. É por isso que é melhor você deixar Deus te exaltar, que vai ser algo permanente, do que você tentar ficar forçando alguma coisa. Toda vez que você tenta forçar alguma coisa para chamar atenção, não vai dar certo. Faça aquilo que queima no seu coração. Isso você tem que fazer. Aquilo que o Espírito Santo pede que você faça, isso você tem que fazer. Mas irmão, não vai além da risca não. Porque tem gente que faz coisas para homens ver. Tem gente que paga de fariseu, evangelista Renato. Tem gente que faz as coisas na casa do Senhor, não por amor, mas porque ele quer uma promoção. Ele quer de repente arrumar a cadeira, varrer a igreja, porque quem sabe o líder dos obreiros não vai ver e possa me colocar como cooperador, possa me abençoar e colocar como diácono. Quem sabe se eu não aparecer, se eu colocar status que eu prego, alguém me abre uma oportunidade. E Deus está dizendo: fica no seu cantinho, fica na preparação, porque irmãos, aquilo que Deus tem na sua vida não precisa se promover, não precisa se aparecer. Aquilo que Deus tem na sua vida vai se revelar no tempo certo, no momento exato. Porque Deus é o Deus que promove a tua vida na hora exata. Faça as coisas no tempo de Deus, irmão. Porque tem gente que não está preparado, mas acha que está preparado. Você quer pregar, mas a sua pregação é um jogo de 7 erros. Você compara a Bíblia com o que o pregador está falando, você fica marcando os erros lá.
Subir num altar como esse aqui não é brincadeira não. Você tem que estar preparado. Isso aqui não é show, isso aqui não é plateia. Isso aqui é obra de Deus, casa de Deus é coisa séria. E Deus aqui nessa noite está me induzindo a dizer, sabe o que? Eu estou levantando pessoas responsáveis com a minha obra aqui nessa noite. Deus está dizendo mais, eu estou renovando um povo aqui nessa noite. Estou levantando um exército, porque aqui neste lugar vai parar o exibicionismo. Vai parar, irmãos, tudo aquilo que está, irmãos, fora do quadro de Deus. E Deus está dizendo mais, vou levantar no tempo certo, no momento exato. Porque aqui tem pessoas que já estão capacitadas. E Deus está dizendo, mas se prepara, porque a honra de Deus vai chegar, irmão. Se você está acreditando nisso aí, levanta a sua mão e adora. Levanta a sua mão e glorifica. O momento de chorar vai acabar, a sua hora chega, o seu momento vai acontecer, mas fica na posição. Três meses. Só 3 meses. Ele pertencia a uma facção contrária ao faraó. O faraó está viajando numa boa. Está poderoso, conquistou Judá. Foi viajar lá para Arã. Ficou numa boa. Só que quando ele sabe que Joacás era de uma facção contrária, não tinha os mesmos ideais, os mesmos pensamentos políticos, ele é deposto, é levado cativo para o Egito. E lá ele ficou até morrer. Não permaneceu, porque se autopromoveu. Achava que era capaz quando não era. Mas havia o irmão de Joacás. Ele tinha por nome Eliaquim. Porém, Faraó agora dominou a Judeia. Quando ele domina a Judeia, entende que Jeoaquim era Eliaquim, mas Faraó muda o nome. Agora é eu que mando. Vocês não têm mais liberdade. Judá agora estava sobre o jugo do Egito. Não tinha mais vontade própria. Não podia adorar da maneira que gostaria. Existia agora limites. A nação não tinha mais aquela liberdade toda por causa de um rei que não fazia aquilo que parecia bem aos olhos do Senhor. Foi dominado, foi castigado. É Eliaquim, mas agora a partir de hoje você vai chamar Jeoaquim. Esse rei agora é levantado em Judá, mas por vontade do faraó. E tudo aquilo que é levantado pela vontade do inimigo, não tem como dar bom. Tudo aquilo que é o inimigo que dá nome, é o inimigo que coloca, não tem como ser algo bom. Jeoaquim vai repetir o ato do irmão, fazendo o que parecia mal aos olhos do Senhor. Jeoaquim vai ao trono agora, debaixo de um jugo egípcio. Mas você entende que não só o rei está pecando, mas a nação de Judá também. O povo estava inclinado à idolatria. Isso fez com que as forças daquele povo se enfraquecessem. Quando o povo para de orar, quando o povo para de jejuar, é coisa terrível. Parar de orar, de jejuar, de buscar Deus, sua vida espiritual vai, decaindo. Aquilo que você achava que era pecado, de repente já não é mais. Aquilo que você falava, não, isso não é certo fazer, daqui a pouco você está dizendo, não, isso aí já não tem nada a ver. Porque a vida espiritual vai minguando. Já percebeu que o diabo, quando ele quer derrubar alguém, ele nunca chega de uma vez só. Ele vai investindo aos poucos. Ele vai fazendo os seus princípios e valores cada vez perderem as forças. Aquilo que você considerava muito importante, vir no culto de quarta, de sexta e domingo. Mas de repente, eu acho que só de domingo tá legal. Você começa a diminuir a frequência, a oração, a intensidade. Mas nessa noite tem fortalecimento para crente aqui. Porque embora o povo havia errado, falhado,
enfraquecido nas forças, irmãos. Ainda em Jerusalém, ainda tinha 4 jovens que faziam a diferença. Qual era o nome deles? Era Daniel, Misael, Ananias e Azarias. O povo pode estar errando, falhando e pecando, mas ainda existe 4 jovens com personalidade, que está dizendo: vocês podem errar, vocês podem pecar, mas eu vou permanecer fiel, eu vou permanecer jejuando, eu vou permanecer lendo a Bíblia, eu vou permanecer indo para a igreja, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu quero saber se tem remanescente aqui nessa noite. Cadê o remanescente que vai orar? Cadê o remanescente que vai dar glória? Cadê o remanescente que vai vir para a igreja? Eu quero saber nessa noite, aonde estão os remanescentes? Deus gosta de gente com personalidade, irmão. Gente decidida, que sabe o que quer. O povo estava errando, falhando, mas tinha 4 jovens fiéis. Uma maioria desviou. Uma maioria entregou os pontos, falou: já era. O faraó está dominando. Tem mais jeito, tem mais. Jogaram a toalha. Para piorar, agora a Babilônia se levanta um grande império. Nabopolassar. Babilônia é esse nome esquisito mesmo, Nabopolassar. Esse nome com esse rei esquisito aí. Ele vence a Assíria, que era o império da época. Já que Nabopolassar venceu o império da época, então ele se torna o império da época. Mas logo que ele domina, ele morre. Então Nabucodonosor, seu filho, é que vai agora ser rei da Babilônia. Quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, um homem visionário para o seu tempo, se levanta um grande império, o Egito perde a força, e Nabucodonosor vai agora atrás de Jerusalém, cerca Jerusalém, de uma maneira que ele quer tomar posse, se apropriar daquele povo. Joaquim não é um homem que ora, que não jejua, que não lê a Bíblia, faz aquilo que é mal dos olhos do Senhor, não tem socorro, não tem escape. Quando o dia mal chega, cadê as forças? É por isso que a Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Joaquim era frouxo, orar não era com ele, ler a Bíblia não era com ele, vir para a igreja já não era mais com ele, era alguém frouxo. Mas aqui nessa noite eu quero saber quem são os valentes. O rei pode estar frouxo, mas Daniel está forte. O rei pode estar enfraquecido, mas tem jovens que ainda estão cheios da presença do Espírito Santo. Irmão, você não é todo mundo. Você é um jovem cheio da presença de Deus. Você é uma igreja cheia da presença de Deus. Irmãos, Nabucodonosor pode estar cercando, mas você permanece fiel ao Senhor. Nabucodonosor cerca, um rei frouxo, tem força para reagir. Se fosse um crente mesmo, cheio do Espírito Santo, e orar a Deus como fez Ezequias, lembra? Quando a afronta veio, a guerra veio, ele chamou o profeta Isaías e falou: vamos para oração, vamos orar. Eles foram para oração e o próprio Deus interviu na guerra e deu vitória. Porque crente que é valente não aceita a situação. Crente que é crente sabe aquilo que Deus deu, sabe aonde quer chegar, sabe aquilo que Deus quer fazer, irmãos. Aqui nessa noite, Deus está levantando alguém aqui na qualidade de Sansão no Espírito. Você não vai ser um crentezinho fraco não, você não vai desviar não, mas quem está vendo a tua vida hoje, vai, irmãos, contemplar a grande obra que Deus vai fazer na tua vida ainda. Rei fraco, frouxo, pensa no rei frouxo, se entregou. Babilônia dominou agora Judá. Já era dominado pelo Egito, agora está sendo dominado pela Babilônia. E vai assim, vai passando na mão de um, vai passando na mão de outro, porque não tem força para reagir ao inimigo. Nabucodonosor agora constitui um grande império, a Babilônia. Quando ele levanta esse grande império, ele quer os mais inteligentes do seu lado. Ele chama o chefe dos eunucos e diz: eu quero jovens em que não tenha defeito algum, inteligentes, de boa presença, assim igual o presbítero Felipe, de boa presença, bonito, que tem habilidade de conviver aqui no palácio.
As penais agora vai procurar. Foi feita uma busca. Eu quero os mais inteligentes, os mais sábios, e que tem habilidade de conviver diante da presença do Rei. Só aquele que permanece nessas qualidades é que seria escolhido. É quem tem a habilidade de permanecer na presença do Rei. E Deus aqui nessa noite está escolhendo pessoas que vão ter a habilidade de permanecer diante da presença do Rei. Será que você pode ser encontrado aqui nessa noite? Irmãos, Deus te encontrou, Deus te achou numa qualidade, sabe do que? De permanecer diante da presença do Rei, irmão. E aí quem é que vai estar no meio? Lógico, Daniel. Um homem temente a Deus, um jovem cheio do Espírito Santo, por volta dos seus 17, 20 anos, estava ali. Bateram o olho nele, falaram: esse é o cara, vem pra cá. Daniel vivia em Jerusalém, vai ter que ir agora para Babilônia, ser instruído durante 3 anos, aprendendo a língua e os costumes dos caldeus, lá na Babilônia. Daniel vivendo em Jerusalém, é tirado da sua pátria, e é levado para uma terra a qual ele não conhecia. Quem sabe ali seria o cenário final ali de Daniel. Acabou. Minha nação foi dominada, agora eu estou sendo levado escravo para a Babilônia. Eu acho que agora é o fim. Acabou. Mas aonde o diabo coloca um ponto final, Deus coloca uma vírgula. Quando tudo parecia que estava acabado, quando todo mundo falou: agora já era, Daniel, você é escravo, chega de Jerusalém, chega de adoração, era Deus dizendo: é agora que eu vou começar a cumprir as minhas promessas. O cenário pode não ser favorável, mas a promessa ainda está de pé. A prova pode estar grande, mas a promessa está de pé. A perseguição pode estar grande, mas a promessa ainda está de pé. Irmãos, aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir, porque é Deus que faz a promessa, meu irmão. Mesmo na Babilônia, Deus tinha um projeto para Daniel lá. E ele não vai sozinho, os seus amigos também estão com ele. Misael, Ananias e Azarias estão com Daniel lá. Vão aprender agora as práticas durante 3 anos, para depois desses 3 anos se apresentarem diante do rei. Os nomes deles são mudados. Daniel se torna Beltesazar. Misael, Ananias e Azarias se tornam Sadraque, Mesaque e Abednego. Mudaram a identidade daqueles jovens, trocaram os nomes, querendo dizer: agora vocês não serão mais judeus, mas agora vocês serão babilônios. Aquela vida que vocês levavam no passado, esquece. Aquele Deus que vocês serviam, esquece. É uma nova oportunidade que vocês vão ter. O nome até foi trocado, mas quando tocaram no princípio daqueles jovens, eles se posicionaram. Trocou o nome, até aí estava tudo beleza. Só que quando chegou a proposta, agora é o seguinte: vocês são escravos aqui na Babilônia, vocês vão ser treinados durante 3 anos. Tem uma coisa boa para vocês. Aos olhos humanos daquele eunuco era uma coisa boa. Vocês vão comer da porção do manjar do rei, e vai beber do vinho que ele bebe, porque vocês vão ter que se apresentar diante do rei no melhor de vocês. Vocês vão comer do melhor, vão beber do melhor. Vocês vão, por mais que vocês sejam escravos, mas vocês vão ter coisa boa aqui. Só que Daniel observou aquela situação e falou: peraí, com isso aqui eu não vou me misturar. A Bíblia não diz um motivo claro aqui no texto, mas segundo os estudiosos, as melhores carnes que eram servidas nos palácios, elas primeiro passavam pelos templos, eram oferecidas aos ídolos para depois chegar ao palácio. O vinho que o rei bebia era oferecido em libação. O que é libação, evangelista? Era quando colocavam uma imagem e derramavam vinho em cima dela, oferecendo culto, prestando homenagem a uma idolatria. E aquilo não estava de acordo também com o que está escrito em Levítico, na lei de Moisés. Deus não gostava daquele negócio. Daniel, que era um jovem que lia a Bíblia e entendia, ele falou: peraí, aqui não. Vocês podem ter mudado o meu nome, mas vocês não vão mudar o meu princípio. Vocês podem ter me trazido para a Babilônia, mas Jerusalém ainda não saiu de mim. Você pode estar na Babilônia lá fora, irmãos, mas Jerusalém não pode sair de dentro de você.
Você pode conviver numa Babilônia lá fora, mas Jerusalém tem que permanecer dentro de você. Os princípios são inegociáveis, irmãos. Você serve a Deus, você é comprado com sangue, irmãos. Então não negocie os seus princípios. Não negocie os seus princípios. Daniel chega agora ao chefe dos eunucos, Aspenaz, e diz: olha, eu não quero participar disso. E aí a gente chega no texto a qual nós lemos. A tradução King James vai dizer que Daniel decidiu não se contaminar. Ninguém precisou chegar nele. Não precisou chegar o Felipe e a Josi e falar: ó, isso aqui não pode. Não. Ele decidiu. Ele teve discernimento do que era certo e do que era errado. Ele chegou naquela situação e ele decidiu, irmão. Porque Daniel sabia do compromisso que tinha. E quem sabe do compromisso que tem, irmãos, não precisa, irmãos, fazer as coisas. Será que alguém vai estar vendo? Será que o pastor vai ficar sabendo? Não. Quando ele sabe o que é certo e o que é errado, ele toma a decisão e pronto. Aquilo não iria agradar a Deus. Então o que ele fez? Eu não quero fazer e pronto. Quantos jovens hebreus entraram na Babilônia e já era. Trocaram o nome deles. E eles realmente viraram babilônios. Se fôssemos contextualizar para os dias de hoje, quantos jovens saíram de Jerusalém, entraram na Babilônia e fizeram parte daquele sistema. Quantos crentes que adoravam no templo de Salomão saíram do templo quando entraram na Babilônia. Isso eu vou trazer contextualizando para os dias de hoje, para que você entenda o que aconteceu. Quantos jovens começaram a frequentar a adega. Quantos jovens trocaram a Bíblia por um narguile. Quantos jovens saíram da igreja, irmãos, começou a ficar com uma, com duas, com três. Quantos jovens saíram de Jerusalém e se contaminaram. Só que Daniel falou: não, comigo não. Eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Eu não vou me contaminar. Eu decido servir a Deus. Eu não vou me dobrar à Babilônia. Esse sistema não vai me corromper. Eu vou fazer a diferença. Eu vou ser sal da terra. Eu vou ser luz do mundo. Eu não sou todo mundo. Eu sou alguém que Deus chamou. Irmãos, você é alguém que Deus chamou. Você percebe que a história de Daniel começa aqui, quando ele decide honrar a Deus. Irmãos, a sua história só vai ter um início quando você decidir honrar a Deus. Enquanto você estiver misturadinho com o mundo, não vai dar certo. A Bíblia diz que o homem de coração dobre não pense em tal homem que receberá de Deus alguma coisa. A gente precisa ter firmeza na fé. Casa na rocha, que pode bater o rio, correr os ventos, mas não pode derrubar aquela casa, porque está edificada sobre a rocha. O diabo queria, irmãos, mexer na sua estrutura, mas nessa noite Deus está dizendo: eu estou colocando crente na rocha aqui nesta noite. A Babilônia não vai te engolir, o diabo não vai te vencer, mas nessa noite sai da frente, Satanás, porque vai um jovem cheio da presença de Deus, irmão. Você quer ter vitória? Você quer ter bênção? Quem quer ter muita vitória na vida aqui? Levanta a mão aí. Quer ter vitória? Honre a Deus. Mas honrar a Deus em tempo integral, não é só quando tem algum crente te vendo, não. É honrar a Deus quando você está sozinho na sua casa, no seu quarto. É quando você está lá no seu trabalho. É quando ninguém está te vendo, que você escolhe honrar a Deus. É aí que a sua história começa. É aí que a vitória acontece. Irmãos, Deus, irmãos, gosta de honrar aquele que honra Ele. Ele olhou para aquilo e falou: não quero me contaminar. O que Deus fez? Fez com que Daniel achasse graça aos olhos daquele eunuco. O eunuco temeu, mas espera aí, isso aqui foi o que o rei determinou. Se eu não fizer isso, eu estou correndo até risco de vida. Aquela começou a ficar temerosa. Aí Daniel posicionou e falou: ah, é? Então experimenta a gente 10 dias. 10 dias, pode fazer a experiência. Dá legumes e água para a gente durante 10 dias. E compara com os jovens que estão comendo a porção do manjar do rei. Daniel era decidido. Pensa num cabra macho. Porque, irmão, ser macho, ser fêmea, não tem idade não, viu?
Eu costumo dizer muito, irmãos, que ser crente é para cabra macho, não é para frouxo não. Você pode ver que quando Deus chama Josué, Ele diz: ei, seja forte e corajoso. Davi, quando foi dar um conselho para Salomão, evangelista Renato, chegou para ele: ei, Salomão, se esforça e seja homem, seja macho, seja frouxo não. Para as mulheradas aqui tem um mano para você: seja fêmea, seja aquele escapa do norte mesmo invocado. Porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. O Espírito Santo na vida do crente é ousadia e é intrepidez. Tem gente aqui que está dizendo: Deus, mas eu não sei falar, eu queria tanto pregar, eu queria tanto louvar, mas quando chega lá na frente me dá uma tremedeira, eu não consigo fazer nada direito. E Deus está dizendo: a ousadia, a intrepidez está tomando conta da sua vida. Se tem Espírito Santo de Deus na sua vida, se prepara, porque haverá ousadia, haverá intrepidez, porque é assim que o Senhor quer te ver. É com ousadia e intrepidez, irmão. Minha irmã está ali, minha família está ali, pensando no cabra tímido era eu, o mais quieto dos irmãos. Só que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus é especialista em pegar alguém que é cheio de deficiência, é cheio de defeito, e aperfeiçoar. Porque a Bíblia diz que aquele que em vós começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. É por isso que hoje você pode estar olhando para a sua vida e dizer: Deus, eu gostaria de melhorar isso, eu queria ser desse jeito, eu queria ser dessa forma. A boa notícia para você é: aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar. A sua vida pode estar do jeito hoje, mas nessa noite Deus aperfeiçoa a obra, Deus te dá autoridade, Deus te levanta, porque Ele é especialista em nos moldar. Deus é especialista em nos moldar, irmão. Deus é especialista em pegar as nossas deficiências, tirar elas toda fora e colocar o caráter dele, a autoridade dele sobre nossa vida. Quando a experiência foi feita, vamos ver agora se Daniel está legal. 10 dias depois, o semblante, a aparência de Daniel estava melhor do que os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Porque, irmãos, ele escolheu honrar a Deus. Irmãos, faça uma experiência. Pega uma foto de quando você era do mundo, e pega uma foto do jeito que você está hoje aqui. Diga-se de passagem, vocês estão muito chique aqui hoje. Irmão, tem gente aqui que se pegar uma foto do tempo que era do mundo, irmão, no mínimo você vai estar com a correntona, um copo na mão de cerveja, só o chassi do grilo, magro. E olha como é que você está hoje. Olha a obra que Deus já tem feito na sua vida, irmão. É a mesma coisa que aconteceu com Daniel. Ele não provou a Babilônia, mas ele só provou aquilo que era permissível por Deus. Quando você, irmãos, prova aquilo que é permissível por Deus, até a sua aparência muda, o seu semblante fica diferente. Você pode chegar nos ambientes, alguém vai dizer: você é crente, né, irmão? Mas por quê? Porque eu vejo um brilho na tua vida, eu vejo uma coisa diferente. Foi isso que aconteceu com Daniel. Quando isso aconteceu, Daniel então agora só comia legumes e água, mas não se contaminava com os manjares do rei. Final de 3 anos, eles foram destaque na Babilônia. Quando o rei agora foi fazer perguntas acerca de sabedoria, de discernimento, o rei Nabucodonosor olhou para eles e disse: vocês são os mais inteligentes, vocês são os mais sábios, vocês são 10 vezes mais inteligentes que os magos e os astrólogos que eu tenho aqui. Muitos jovens foram reprovados, muitos jovens não permaneceram, mas aqueles que escolheram honrar a Deus permaneceram diante da presença do rei. Quem quer permanecer diante da presença do rei aqui nessa noite? Então, irmãos, honre a Deus em toda a sua maneira de ser. É 10 vezes mais inteligente, tem discernimento e tem inteligência. É você que Deus quer, irmão. Aquele que escolhe Deus tem uma história. Aquele que escolhe os manjares do mundo não tem história, não permanece diante da presença do rei. Mas nós não somos daqueles que retrocedem,
nós somos daqueles que avançam. E Deus está dizendo para pessoas aqui: é hora de avançar, é hora de vencer. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer algo. E sabe o que é isso? O momento da honra está chegando na sua vida, irmãos. A prova, ela tem um prazo de validade. Alguém pode ter olhado para a tua vida e está dizendo: agora já era, não vai acontecer mais nada. Está na Babilônia, está vivendo como escravo. Mas é nesse cenário que Deus vai te honrar. É nesse cenário que Deus vai te levantar. É nesse cenário que Deus vai fazer o extraordinário. É nessa circunstância que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, irmãos. Só para você que acredita nisso, dá uma linda salva de palmas para Jesus aí, porque Deus é o Deus que honra. Deus é o Deus que honra. Esse irmão de rosa que está aqui na minha direção, levanta assim a sua mão. Isso, tem uma honra de Deus para a tua vida, viu? E é ministerial. Deus está te blindando hoje, porque muitas palavras foram lançadas contra a sua vida, mas Deus está dizendo: eu sou Deus que te curo nessa noite. Muitas palavras te jogaram, abalaram um pouco o seu emocional, mas Deus está dizendo: eu te levanto como uma coluna forte aqui nessa noite. Eu renovo as suas forças, porque o homem pode ter tentado te derrubar, mas a sua aliança com Deus está de pé. Ninguém vai te segurar. Deus está dizendo: ninguém vai te suster diante da tua presença. Sabe por quê? Porque Deus está colocando caminhos no ermo, irmão. Deus está dizendo: mas eu renovo a sua vida. Levanto você diante da minha presença, porque o Senhor está dizendo: a promessa está de pé. Deus é o Deus que faz caminho do deserto e rios no ermo, viu? Você está buscando uma direção de Deus, e Deus está dizendo: recebe a direção aqui e vai ser em paz. Alguém muito antigo, um amigo antigo, vai aparecer na tua presença e vai te apresentar algo. Um pedido de perdão vai ser solto. Deus me dá um prazo de 8 anos. Há 8 anos atrás aconteceu algo muito forte na sua vida, mas Deus está dizendo: eu sou Deus de restituição. O que aconteceu há 8 anos atrás, Deus está dizendo: eu sou poderoso para fazer muito mais. Tem uma ferida que estava aberta há 8 anos, mas Deus está dizendo: eu estou fechando ela hoje na tua vida. E o Senhor diz: tu é vaso na minha presença. Abre bem a tua boca, diz o Senhor, porque tu é profeta. Só para quem está acreditando nisso, dá uma linda salva de palmas para Jesus, porque Deus é o Deus que exalta. Toma posse da tua vitória. Você que está aqui bem na minha frente, eu vejo Deus te honrando no meio do convívio de amizade, viu? Você é tão novinha, mas já tem gente te invejando muito. Tem gente que te inveja até do jeito que você se veste. Fica uma fofocaiada lá no Facebook e no WhatsApp. E por esses dias vazou uma informação e chegou até o teu ouvido. Mas Deus é o Deus que te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu que te chamei. O que estão pensando de você não interessa. O que importa é o que eu acho a teu respeito. O que falaram não é a realidade. A realidade é que eu penso a teu respeito. O Senhor está dizendo: se prepara, porque não vai demorar muito tempo. O Senhor está dizendo: há um dom muito forte no louvor na tua vida, viu? E Deus é o Deus que coloca ousadia e intrepidez. Eu estou olhando para você aqui agora, eu vejo Deus te usando com muita autoridade. Autoridade. Quando você louvar, o dom de cura vai vir sobre a igreja. Tem uma preocupação dentro do seu coração, e Deus está dizendo: fica sossegado que eu já estou trabalhando na tua família, no coração de 2 pessoas. Eu já estou agindo e já estou te dando vitória. Quem está crendo nisso aqui nessa noite? É Deus que está aqui, irmão. Mas bate palma com vontade, bate palma com gosto, porque o Espírito Santo está aqui. Não dá mais tempo. Tem que acabar. Não dá mais tempo. Aqui. Meu Deus do céu. Aquele irmão que está ali, a última, só para. Esse irmão, levanta assim sua mão. Você está com uma blusa de frio, o de trás. Isso. Deus te quer com muita pressa na presença dele, viu? Mas sem reserva. Não fica pensando: mas eu ainda tenho, eu sou assim, eu estou desse jeito, estou dessa forma. Deus está dizendo: eu quero você. Não é de hoje que Deus está falando com você. Se joga nas águas do Espírito Santo. Deus está só esperando uma decisão sua. Ele está cheio de amor para te receber. Deus vai te honrar no meio da tua família, no meio da tua rua.
Eu não sei onde você mora, mas Deus está dizendo: se posiciona hoje, que eu vou fazer grandes coisas na tua vida. Áreas da sua vida estão travadas, mas Deus está dizendo: só de você pisar o teu pé aqui hoje, eu estou destravando a tua vida emocional, financeira e familiar, e principalmente a área conjugal, viu? Não sei se você é casado, se é solteiro, mas eu vejo Deus trabalhando em relacionamento, porque é uma área que te machuca muito. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: eu te curo, te levanto, e sou Deus que age na tua vida. Toma posse da vitória nessa noite. Se você acredita nisso, bate mais palma para Jesus aí, porque Ele é maravilhoso, irmão. Ele é poderoso. Deus possa abençoar todos os jovens, você que esteve presente aqui nessa noite. Sai aqui nessa unção de Daniel, sai nessa força aqui nessa noite, porque, irmão, saia com isso nessa noite. Escolha sempre honrar a Deus. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E aqui eu já agradeço a minha oportunidade, e as palmas louvem ao Senhor. Deus abençoe.